E no livro dos Espíritos, que é precedido, antes da pergunta número 1, há uma introdução bastante longa e interessante. No item 6 da introdução, Kardec fala sobre isso. E ele diz o seguinte: para evitar ou para tentar contornar a anfibologia, que significa a ambiguidade das palavras, né? É muito importante nós termos isso em conta. As palavras não são unívocas, as palavras admitem vários sentidos, e mesmo quando um grupo de pessoas que dão o mesmo sentido a uma palavra está reunido, é provável que dentro deste grupo cada um ainda entenda de uma maneira diferente. Então é muito importante isso. Então, se Kardec seguisse chamando-nos de espiritualistas, nós ficaríamos colocados dentro deste grupo maior sem nenhuma distinção. Mas ele vai depois dizer o que nos distingue, que é esse conjunto de fatos que nós vimos e mais outros, que veremos no módulo 4. Então, para nos distinguir, e não é distinguir no sentido de dar características melhores, mas apenas para nos circunscrever como um grupo específico, Kardec cunhou a palavra espiritismo e os seus seguidores de espíritas ou espiritistas, que é muito pouco usado. Só as pessoas um pouco mais idosas, como é o nosso caso, né? Naturalmente, estamos na flor da idade, costumam falar espiritismo. Mas nós falamos espíritas. E por que o E maiúsculo? Olha, essa é uma discussão absolutamente banal. Mas como os livros trazem assim, vamos dizer o que acontece. Kardec usa a palavra espíritos, com letra minúscula, quando ele fala de qualquer princípio espiritual. Quando ele discute qualquer coisa que possa não ser matéria e que possa ser dotado de consciência, razão, vontade, autonomia, individualidade, essa qualquer coisa não diferenciada, ele usa a letra minúscula. Quando Kardec usa a palavra espírito para falar de um indivíduo, ele usa a letra maiúscula, para especificar que ele está falando de um indivíduo dentro de uma população. Que população é essa? Toda a espiritualidade, certo? Então ele usa a letra maiúscula por essa razão. Tem gente que discute se está certo ou está errado. Nós não vamos passar por esse assunto, porque é de uma banalidade infinita. Qualquer um de nós que escreva com maiúscula ou minúscula, desde que saiba o que está escrevendo, estará bem escrito, certo? Então, nós precisamos entender o que é esse espiritismo. Esse final ismo, ele costuma designar um conjunto específico de conhecimento. Por que não chamamos, então, kardecismo? Nós até falamos, que é um erro. Porque nós não poderíamos chamar de kardecismo se todo esse conjunto de conhecimento tivesse emanado da mente de Kardec. Mas não emanou. A gente pode falar da filosofia de Kant falando de kantismo, porque são ideias filosóficas que ele elaborou. Mas nós não podemos chamar o conteúdo da nossa doutrina de kardecismo, porque ali não tem nada feito por Kardec. Embora alguns de nós tenhamos a tendência de endeusá-lo, de santificá-lo, né, a ele e a um ou outro espírito, seja nome, nós precisamos enxergar que o que Kardec fez foi um trabalho de coordenação. Excelente trabalho. Ele teve perspicácia para, vendo aqueles fatos, enxergar a realidade por trás da pantomima, por trás da brincadeira. Ele teve sabedoria para elaborar metodologia de análise daqueles fatos, para perceber a importância e daí escrevê-los. Ele tem este mérito infinito, mas ele não criou a doutrina espírita, ele não criou a mediunidade. A mediunidade
essencial na doutrina espírita. Há uma série de outras crenças em que a mediunidade aparece. A mediunidade aparece para o homem desde a mais infinita, primitivo início. Inclusive, quando nós éramos homens pré-históricos, a mediunidade se manifestava entre nós muito mais facilmente. E é fácil de entender. Quando nós temos 3 ou 4 crianças em casa, pequeninas, de 2, 3 anos, nós botamos muito mais atenção nessas crianças e nos servimos muito mais do que se temos 3 ou 4 meninos de 12 anos reunidos jogando videogame. Certo? Porque aqueles 3 ou 4 pequeninos precisam ser conduzidos, precisam ser socorridos, precisam ser atendidos, ao passo que aqueles maiores já fazem muita coisa por si mesmos. Então, quando nós estávamos lá na nossa infância, como homens, a espiritualidade nos socorria através das feiticeiras, dos xamãs, dos pajés, dos magos, de qualquer outro nome que vocês possam imaginar. Não tinha grupo social com 4 ou 5 famílias que não tivesse ali aquele que se comunicava com a espiritualidade. Então, toda essa religiosidade, essa noção de Deus, esse ritual de sepultar corpo, esse ritual de celebrar o nascimento, tudo isso nós fazemos desde muito cedo como espíritos. Primeiro, porque trazemos em nós a lembrança de onde viemos. E depois, porque desde muito cedo os amigos espirituais nos socorriam com essas informações. Mas aí nós fomos crescendo. À medida que nós fomos crescendo, o socorro do alto começou a ser menos visível. Da mesma maneira como tem 3 ou 4 adolescentes no computador e você está de olho, o que eles estão fazendo naquele computador sem eles perceberem, a espiritualidade também está de olho em nós, tentando nos socorrer com sugestões para não errarmos, com ânimo, nos amparando. Só que não está batendo no nosso ombro e dizendo, relaxa que eu estou aqui. É lógico, nós somos adultos como espíritos, certo? Então, Kardec faz todo esse magnífico trabalho de coordenação, mas não cria a doutrina espírita. Por isso, nós podemos chamar o conteúdo dessa doutrina de kardecismo. Tem hora que é preciso. Você está em determinado lugar e alguém pergunta, você é espírita? Aí você diz, sou. Aí fala assim, de qual? Você não vai fazer uma palestra sobre doutrina espírita para explicar de onde você é. Aí você fala assim, eu sou kardecista. Está resolvido. Agora fala sabendo que é o recurso de momento. Mas fora disso, todos nós somos o quê? Espíritas. Tá certo? Temos a maior admiração por Kardec, mas nós não somos kardecistas porque não existe kardecismo. Ok? Então, eu vou ler para vocês as anotações que eu fiz. Se vocês quiserem anotar, eu posso falar vagadamente. Primeiro, ouça. O que é uma doutrina? É um conjunto de princípios, de crença, ou de crenças e princípios, que tem valor de verdade absoluta, presta atenção, que tem valor de verdade absoluta para os que o sustentam e seguem, e que é, no entender destes, o único aceitável. Então, isto é uma doutrina, certo? O que são princípios? Princípios, ponto de vista, o conjunto de princípios, são aquelas regras básicas que nós adotamos num determinado plano do conhecimento. Então, como que uma doutrina começa a surgir? Não surge algo chamado doutrina disso ou daquilo. Surge o quê? O interesse, das pessoas por alguma coisa, a dedicação das pessoas por essa alguma coisa, a análise, a observação, o estudo e mais análise e mais observação. E aí a gente vai anotando fatos que vão se dando sempre da mesma forma. Né? Por exemplo, aqueles que já viveram na Terra e que não mais estão, aqueles que, entre aspas, morreram, permanecem vivos entre aspas, e podem se comunicar conosco. Por que você está dizendo isso?
ele aqui, eu não tenho, conta para outro, que quer ver também. Então, num determinado momento, o conjunto de pessoas viram a comprovação de uma determinada certeza. E aí anota isso. Os desencarnados sobrevivem à morte e podem se comunicar com os encarnados. E isso vira o quê? Vira um princípio. Certo? Então, este princípio já nos afasta do grupo dos espiritualistas. Por isso que nós vamos começando a ganhar uma característica de distinção em relação aos demais. Certo? Então, princípios, pontos de vista, um conjunto de princípios adotados em determinado ramo do conhecimento. E o que é o espiritismo? Nós falamos geral, agora vamos falar do espiritismo. Doutrina, se é uma doutrina, ela é formada por um conjunto de princípios, de cunho filosófico religioso, de aperfeiçoamento moral do homem, através de ensinamentos transmitidos pelos espíritos mais aprimorados e já desencarnados. Concordam? Certo? A doutrina espírita vai ser um conjunto de ensinamentos que servem de base a esse espiritismo, que é o conjunto de princípios decorrente dos ensinamentos transmitidos por aqueles que já desencarnaram. Concordam com o que eu fiz? Concordam? Querem mais ou menos? Vamos discutir. E vocês esperam o próximo capítulo. Ela perguntou por que no momento chama de doutrina e o outro chama de ciência. Isso é exatamente o assunto do módulo 3. Tá bom? Então, na próxima terça-feira, não percam a resposta para essa indagação. Tá? Vocês querem que eu fale vagarosamente para anotar? Ou não precisa? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Precisa? Vamos então. Pode mandar isso por e-mail, né? Mas nem todos têm. Então vamos anotar um pouquinho rápido para a gente dar continuidade. Doutrina. Princípio, crença ou conjunto de princípios e crenças. Princípio, vírgula, crença ou conjunto de princípios e crenças. Que tem valor de verdade absoluta. Para aqueles que o sustentam e seguem. E que o entendem como único aceitável. Espiritismo ou doutrina espírita é um conjunto